Pronto, então agora eu vou falar sobre a região de Pokrovsk, tá? É esse grande saliente que está sendo formado ali na região de Pokrovsk, né? Na direção de Pokrovsk, né? Lembra, assim, até recentemente eu estava chamando essa direção aí de Avdiivka Pokrov. Por que hoje eu já chamo de Pokrovsk? Porque a Avdiivka está tão longe dessa área aí já, e que o avanço parece que foi ontem, né, que os russos estavam conquistando a Avdiivka, que ela já ficou muito para trás. Então não tem mais sentido falar em Avdiivka, né? O que está em azul, essas linhas azuis aí, são as posições defensivas organizadas pelos ucranianos. Então, depois que houve a queda de Avdiivka, eles começaram a fazer o que eu chamaria de um movimento retrógrado. Para quem não conhece muito bem a doutrina militar, o movimento retrógrado é um tipo de operação defensiva, que visa, basicamente, ela tem várias formas diferentes que você pode trabalhar com isso, né? Basicamente, ou porque você está saindo do contato do inimigo por algum motivo, ou você está trocando espaço por tempo, ou você está buscando colocar a sua tropa numa posição mais favorável. Então, eles colocaram várias linhas de defesa, tá certo? E eles foram fazendo isso. Então, eu diria que assim, o movimento retrógrado ele tem 3 tipos diferentes de ações que podem ser desenvolvidas. Uma chama-se ação retardadora, um segundo que se chama-se retraimento, e um terceiro que chama-se retirada. Começando de trás para frente, retirada é quando eu pego minha tropa e tiro de lá. Eu tiro minha tropa porque não necessariamente nem tem contato com o inimigo, mas eu tiro minha tropa de lá, tá? Simplesmente isso. O retraimento, ele já tem, eu consigo tirar o grosso de uma força que eu tenho com o inimigo, mediante uma decisão qualquer do escalão superior, e eu vou buscar assim, de uma forma ordenada, não como na retirada, mas de uma forma mais coordenada, eu vou buscar posições melhores para colocar a minha tropa, ou colocar numa posição no terreno melhor, ou numa posição defensiva mais favorável, e por aí vai. E temos aí ação retardadora. A ação retardadora é uma ação interessante que eu estou trocando espaço por tempo, ocupando posições defensivas. Bom, o que acontece aí? Inicialmente, essa basicamente o que a gente observa em função dessas linhas que estavam estabelecidas e do comportamento que os ucranianos tiveram, eles basicamente estavam tentando fazer uma ação retardadora, estavam trocando espaço por tempo, tentando provocar o maior dano possível aos russos, e nessas posições que eles foram estabelecendo, a partir do momento que ficava insustentável ali aquela posição, eles buscavam, pela manobra que os russos estavam fazendo, ou pela quantidade de artilharia que os russos estavam utilizando, eles buscavam outra posição. Então isso funcionou muito bem no começo. E eles foram trocando espaço por tempo, e a partir do momento que não dava, aí eles iam buscando a posição sucessiva, e aí vai. O que acontece é que em uma ação retardadora eu preciso ter vários tipos de força. Eu tenho que ter uma força de segurança, que fica lá na frente para identificar como é que estão sendo as ações inimigas. Eu tenho que ter uma força de retardamento, que fica numa linha azul dessa aí, defendendo a posição enquanto puder, enquanto tiver condições de fazer isso, e ela só passa para outra linha quando isso for possível. Então ela vai ganhando espaço por tempo. Só que à medida que essas linhas foram sendo esgotadas, os russos foram avançando, e particularmente a partir do momento agora voltando ao nosso assunto aqui, lá, ligando esse assunto aqui com o assunto de Kursk, que a gente viu lá. Eles tiveram que tirar tropas daí. Então, com uma situação que já não era muito favorável, e o objetivo do russo, lembrando aqui, não é ganhar terreno e nem ganhar tempo. Eles queriam desgastar as tropas ucranianas. E eles foram fazendo isso. Eles foram desgastando, aí eles tinham que mudar de posição, até o momento que eles tiveram que tirar a tropa daí. E são essas 2 últimas linhas de defesa aí. Então, hoje, nessa área aí, estão as 2 últimas linhas de defesa. Depois disso aí, e são aquelas linhas amarelas mais ao norte lá, tem um símbolozinho, parece uma gravata borboleta, umas coisas bem mais ao norte, amarelinho lá, tá? Exato. Ali sim, eu já estou chegando nos objetivos que os russos provavelmente têm.
né? Então, assim, e depois dessas duas últimas azuis aí, se a gente analisar mais abaixo dessas linhas amarelas que o comandante mostrou aí com a setinha aí, não tem nada ali embaixo, tá vendo ali um vazio ali? Não tem linha de defesa, não tem nada nisso aí, tá certo? Então, Novorodivka, Mas não teriam reservas para recompor essas linhas? Não tem nem onde montar uma linha de defesa, isso é campo aberto. Acidente de terreno acidentes capitais aí que poderiam ancorar o próximo slide eu vou mostrar essa análise da manobra russa e depois eu vou fazer uma análise em cima do terreno. Okay. Tá? Para ver exatamente que isso faz muito sentido isso aí, né? Então, assim, eu tenho 2 mapas aí que só para mostrar isso aí. Então, veja, hoje os ucranianos estão tentando ainda defender essas 2 linhas azuis aí. E não está sendo fácil. A linha azul de baixo já foi ultrapassada e a linha azul de cima, essa Novorodivka aí, por exemplo, essa cidade aí no meio, ela já tá sendo ultrapassada ali, já foi ultrapassada. A cidade de Novorodivka ontem apareceu, em 4 dias, os russos conseguiram colocar a bandeirinha lá, né, que eles botam um drone ali para filmar, botar uma bandeira no centro de Novorodivka. Ou seja, já romperam essa linha de defesa. E essa última linha de defesa aí já foi rompida. E a partir daí é campo aberto. É campo aberto. Então, assim, eles vão ter muita dificuldade. Mas será que o terreno ajuda? Será que o terreno não ajuda? Né? E aí, a partir daí, o que está acontecendo? Nessas 2 linhas de defesa, eles tiveram que mudar a forma de manobra dele para retraimento. Eles simplesmente abandonam a posição. Né? Quase que uma retirada, não chega a ser bem uma retirada, ele está mais enquadrado ainda como retraimento, ainda não chegou nesse estágio de retirada. Eles estão defendendo a posição, mas eles não têm meios. Então, assim, o nível de resistência que eles têm está muito mais tênue.